Durante mais de 20 anos exercendo a medicina, vi algo que se repete uma e outra vez: pessoas bem-intencionadas, responsáveis com a própria saúde, que tomam medicamentos todos os dias confiando que estão fazendo o correto e que, com o passar do tempo, começam a se sentir piores, mais cansadas, mais inflamadas, mais dependentes. E o mais preocupante não é isso. O mais preocupante é que, muitas vezes, ninguém realmente lhes explicou o que estavam tomando. Existe uma frase muito conhecida dentro do meio médico que raramente é dita em voz alta diante do paciente: nem tudo o que é prescrito é o melhor para aquela pessoa. Não porque o medicamento seja ruim em si, mas porque nem todos os corpos reagem da mesma forma e porque, muitas vezes, ele é receitado para apagar um sintoma, não para cuidar do organismo a longo prazo. Quando você introduz uma substância diariamente no corpo, essa substância não atua apenas onde dói. Ela viaja pelo sangue, passa pelo fígado, pelos rins, pelo sistema nervoso, pelo intestino, e cada órgão paga um preço. Por isso, hoje quero falar com você com total honestidade médica. Não para assustar, não para que abandone tratamentos por conta própria, mas para que tenha critério, consciência e autoridade ao conversar com seu médico. Hoje quero compartilhar 5 medicamentos que eu, como médico, nunca tomaria, exceto em situações muito específicas, muito bem justificadas e pelo menor tempo possível. E quero que você entenda algo desde agora. O fato de um medicamento ser comum não o torna inocente. O fato de todo mundo tomar não significa que seja seguro para você. E o fato de estar aprovado não quer dizer que seja a melhor opção a longo prazo. O corpo, especialmente depois dos 60 anos, muda. Metaboliza de forma diferente, elimina mais lentamente, inflama com mais facilidade e perde capacidade de compensação. O que aos 40 parecia não causar problema algum, aos 60 ou 70 pode se tornar a raiz silenciosa de muitos desconfortos. Se você já sentiu que toma comprimidos, mas não se sente realmente melhor, se percebe mais cansaço, mais inchaço, mais confusão mental, este conteúdo é para você. E antes de continuar, quero perguntar algo importante. Você sente que sua saúde merece explicações claras e decisões conscientes ou apenas receitas automáticas? A partir de agora, vamos analisar esses medicamentos um por um, com calma, com lógica médica e com total respeito pelo seu corpo. E começamos com um que milhões de idosos tomam todos os dias sem questionar. Medicamento número 1. Este é, sem exagero, um dos grupos de medicamentos mais consumidos por idosos no mundo todo. É prescrito para dor nos joelhos, nas costas, nos ombros, para artrite, artrose, dores musculares e até como solução rápida para conseguir continuar o dia. Estou falando dos anti-inflamatórios não esteroides, medicamentos como ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno, cetorolaco, meloxicam ou indometacina. Esses medicamentos têm seu lugar na medicina. Mas esse lugar é pontual, limitado e bem monitorado. O problema surge quando seu uso se torna diário, semanal ou crônico, especialmente após os 60 anos. É muito comum ouvir: doutor, só tomo ibuprofeno quando dói. É diclofenaco, mas em dose baixa. Já tomo há anos e nunca aconteceu nada. E aí está o engano. Esses medicamentos não apenas reduzem a inflamação. Eles também bloqueiam substâncias chamadas prostaglandinas, que não participam apenas da dor. Elas protegem o estômago, os rins e a circulação renal. Quando você bloqueia essas prostaglandinas repetidamente, o corpo começa a pagar um preço silencioso. Primeiro vem a irritação gástrica. Depois a gastrite crônica. Em seguida pequenas perdas de sangue que muitas vezes passam despercebidas, mas que com o tempo geram anemia, cansaço e fraqueza. Enquanto isso, os rins recebem menos fluxo sanguíneo, menos oxigênio, menos capacidade de filtração. Já vi muitos idosos desenvolverem insuficiência renal progressiva, sem saber que a origem foram anos de anti-inflamatórios tomados para a dor. E há algo que quase ninguém explica com clareza. Muitas vezes a dor não é uma inflamação isolada, mas consequência de desequilíbrio, má mobilidade articular, rigidez muscular crônica, falta de força, problemas posturais ou inflamação metabólica sustentada. Tomar ibuprofeno todos os dias não corrige isso. Apenas silencia o sinal.
É como abaixar o volume do alarme sem apagar o incêndio. Eu nunca usaria esses medicamentos de forma crônica. Jamais os tomaria todos os dias para suportar dor. E muito menos sem proteger estômago e rins ou sem buscar a causa real do problema. Porque quando você corrige a causa, a dor diminui sem castigar órgãos que já trabalharam a vida inteira. E muitos descobrem algo inesperado ao reduzir esses medicamentos. Melhora o estômago, melhora a energia, melhora a clareza mental. E isso nos leva ao segundo medicamento. Medicamento número 2. Este segundo medicamento é prescrito com boa intenção. Muitas vezes para proteger o estômago, proteger contra acidez ou desconfortos digestivos. Estou falando dos protetores gástricos de uso crônico, especialmente os inibidores da bomba de prótons. Medicamentos como omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, esomeprazol ou rabeprazol. Eles são úteis em situações específicas, úlceras ativas, refluxo severo com lesão comprovada, sangramentos digestivos. O problema não é o uso pontual. O problema é quando se torna um comprimido diário para sempre. Já vi idosos tomando omeprazol por 10 ou 15 anos sem nunca reavaliar se ainda precisam. O ácido do estômago não é inimigo. É ferramenta vital. Ele permite digestão de proteínas, absorção de cálcio, ferro, ativação da vitamina B12 e eliminação de bactérias. Quando você bloqueia o ácido de forma crônica, aparecem consequências: inchaço constante, gases, digestão pesada, deficiência de ferro, anemia, fraqueza muscular, formigamentos, problemas de memória. Já vi idosos com fraturas repetidas e osteoporose avançada, sem saber que o uso prolongado desses medicamentos foi fator contribuinte. E quando tentam parar de repente, ocorre efeito rebote. A acidez volta mais forte. A pessoa pensa que precisa do remédio, mas é dependência fisiológica induzida. Eu nunca usaria esse tipo de medicamento indefinidamente sem revisão periódica. E isso nos leva ao terceiro medicamento. Medicamento número 3. As benzodiazepinas. Medicamentos como alprazolam, clonazepam, diazepam, lorazepam. São prescritos para dormir, para ansiedade, para acalmar nervos. Tem uso legítimo em situações agudas. Mas o problema é o uso prolongado. O cérebro se adapta. Surge dependência silenciosa. Eles deprimem o sistema nervoso central, reduzem reflexos, alteram memória e equilíbrio. Em idosos isso aumenta risco de quedas, fraturas, confusão mental e declínio cognitivo. Já vi pacientes que achavam estar desenvolvendo demência, quando na verdade sofriam efeitos acumulados desses medicamentos. Eu nunca usaria benzodiazepinas de forma crônica. A suspensão nunca deve ser abrupta. Precisa ser gradual e acompanhada. E isso nos leva ao quarto medicamento. Medicamento número 4. Alguns antihipertensivos, especialmente diuréticos e certos vasodilatadores. Medicamentos como hidroclorotiazida, furosemida, espironolactona, amlodipino. Muitos idosos desenvolvem pressão alta por rigidez vascular e inflamação. Diuréticos eliminam minerais essenciais como potássio e magnésio. Isso pode causar cãibras, fraqueza, palpitações, tonturas. Vasodilatadores podem baixar o número da pressão, mas não corrigem rigidez arterial. Se a pressão cai demais, o cérebro recebe menos fluxo. Surgem tonturas, visão turva, fadiga mental. Reduzir um número nem sempre significa melhorar a saúde. E isso nos leva ao quinto medicamento. Medicamento número 5. As estatinas. Medicamentos como atorvastatina, simvastatina, rosuvastatina, pravastatina. O colesterol não é apenas vilão. É essencial para hormônios, vitamina D, integridade celular e saúde cerebral. Estatinas reduzem não só colesterol, mas também coenzima Q10, essencial para a energia celular. Muitos idosos desenvolvem fraqueza muscular, fadiga, perda de resistência. O cérebro contém muito colesterol. Reduzi-lo excessivamente pode afetar memória e clareza mental. Não estou dizendo que nunca devam ser usadas, mas não devem ser prescritas automaticamente apenas por um número. Viver mais não adianta se for com fraqueza e perda de autonomia. Reflexão final. Medicamentos não são inimigos. Ignorância e falta de revisão são.
Tratamentos temporários não devem se tornar permanentes sem reavaliação. Pergunte ao seu médico: ainda preciso deste medicamento? Os benefícios superam os riscos. Estamos tratando a causa ou apenas o sintoma? Menos pode ser mais. Seu corpo não é uma máquina velha que precisa apenas de mais comprimidos. É um organismo inteligente que pode melhorar quando tratado com respeito. Sou o Dr. Luiz Luna. E lembre-se sempre: sua saúde não se delega a uma receita. Ela se constrói com informação, critério e cuidado diário.